O tema dessa aula será uma breve introdução à ecologia microbiana, principalmente aplicada a dados metagenômicos. Diversos fatores irão influenciar o estabelecimento de uma comunidade microbiana. Então aqui eu trouxe um exemplo hipotético para a gente observar como que ocorre esse processo de colonização. Esse círculo maior aqui, ele representa o ecossistema. Um ecossistema é a soma de todos os organismos vivos, ou seja, dos fatores bióticos e junto com os fatores abióticos de um ambiente, como por exemplo, como fatores abióticos a gente pode exemplificar temperatura, por exemplo, radiação solar. Esse ecossistema, ele apresenta porções que são caracterizadas por espaços menores que vão apresentar características físicas e químicas diferentes. E essas porções, a gente dá o nome para elas de hábitat. Então, o hábitat é uma porção física do ecossistema em que a gente observa um local mais apropriado para uma determinada população microbiana. Outro conceito importante para a gente observar é o conceito de nicho. O nicho, ele já é mais relacionado ao modo de vida. A definição de nicho é o conjunto das condições ambientais que vão permitir que um organismo se desenvolva naquele determinado ambiente. Então a gente pode ter vários nichos aqui, presentes aqui, por exemplo, dentro deste hábitat. Então aqui à esquerda eu trouxe alguns exemplos aqui de flores que vão representar espécies de micro-organismos. E aí essas espécies de micro-organismos representam então um pool, um conjunto de micro-organismos. Esse conjunto de micro-organismos tem que conseguir entrar em contato com essas diferentes porções do meu ecossistema para tentar colonizar essas porções. Então, por exemplo, se a gente observa o trato gastrointestinal, a gente vai ter então diversas porções do trato gastrointestinal que vão ter características físicas e químicas diferentes. E aí, essas porções também vão apresentar diferentes nichos. E aí a gente teria o pool de micro-organismos fornecidos, por exemplo, pela dieta, ou então pelo ambiente onde a pessoa sobrevive, o ambiente doméstico, por exemplo. Se a gente observa um ecossistema terrestre, se a gente tomar como exemplo a comunidade microbiana associada a plantas, o pool de micro-organismos ele é fornecido pelas plantas que estão ao redor. E esses micro-organismos, então, eles podem vir não só dessas plantas, mas como do solo, por exemplo, veiculados pelo vento. Então, aqui o que a gente observa é que esses micro-organismos têm que entrar em contato com essas diferentes porções. Então, elas começam a entrar em contato com essas diferentes porções. Então, inicialmente, a gente observa que essa primeira espécie aqui, ela tem uma elevada frequência nessa porção do ecossistema, mas ela também foi encontrada numa outra porção do ecossistema, aqui embaixo também. Não, só aqui, desculpa, só aqui. Se a gente fizesse um estudo somente deste momento do processo de colonização, a gente observaria uma baixa frequência dessa espécie também nessa outra porção aqui do meu ecossistema. O mesmo ocorre com essa outra espécie aqui, que ela também foi capaz de entrar em contato com essas porções aqui, mas se eu tiver feito um estudo neste momento, a abundância dessa espécie seria baixa comparada com este local aqui. Então, o que vai determinar que essas espécies se mantenham ao longo do tempo? Então, essas espécies, elas vão ter características fisiológicas e metabólicas que vão favorecer a permanência delas nesse ambiente. Então, no caso dessa espécie aqui, as características físicas, fisiológicas e metabólicas que ela apresentava eram condizentes com as características físicas e químicas desta porção do meu ecossistema. O mesmo não ocorrendo neste caso aqui,
em que a gente observa que, ao longo do tempo, essa espécie não conseguiu se manter nessa porção e acaba morrendo. Então, a mesma situação aconteceu com essa espécie 2 aqui, em que a gente observa que nessa porção, ao longo do tempo, a tendência seria ela não conseguir sobreviver. Então, uma questão importante é que as espécies elas podem entrar em contato com os diferentes hábitats, né, nos diferentes nichos, mas o que vai determinar que ela se mantenha são as características metabólicas que ela apresenta e as características físicas e químicas daquele local. Além disso, para ela, então, se manter neste ambiente, ela tem que conseguir alcançar o ambiente e também se multiplicar. Ou seja, a taxa de natalidade tem que ser maior do que a taxa de mortalidade. Então, se eu tivesse feito o meu estudo neste momento aqui do processo de colonização, eu veria a ausência dessas duas espécies nesses outros dois ambientes. Eu trouxe esse exemplo para vocês observarem a importância da gente não tirar diversas conclusões baseadas somente em um único momento do meu estudo experimental. O que vai determinar que essas espécies se mantenham e consigam reproduzir de forma que a taxa de natalidade seja maior que a de mortalidade? O que vai determinar são diversos fatores. Um dos principais, nutrientes. Então, se a gente estiver falando do ecossistema do trato gastrointestinal, a gente teria esses nutrientes advindos da dieta. Se a gente tiver voltar naquele caso das plantas, os nutrientes vão ser, então, os nutrientes que estão circulando naquela planta. Temos também um fator super importante, que é de competição. Então, essas espécies, elas têm que conseguir competir com as outras espécies, né, e se manter naquele ambiente. Substâncias, temos, por exemplo, diversas substâncias antibióticos que a gente toma, por exemplo, e que podem influenciar, né, para o aumento dessa taxa de mortalidade dessas diferentes espécies. Temos fatores, dentre os fatores abióticos, quando a gente faz estudos ambientais, um dos mais importantes é a temperatura. No caso do ser humano, né, em estudos animais, esse fator já não é tão importante, né, porque a gente não tem variação de temperatura no nosso organismo. O pH é extremamente importante também para a seleção desses micro-organismos. Então, a gente observa no nosso trato gastrointestinal, por exemplo, que a gente tem uma microbiota completamente diferente no intestino delgado, quando comparado com a do estômago. E o fator principal que diferencia essa população é o pH. E o espaço, né? Então, essas espécies têm que apresentar um espaço físico mesmo, para que elas consigam, então, se aderir, né, em determinadas superfícies, né, e consumir os nutrientes que são fornecidos lá àquele ambiente. Então, uma vez que a gente reconhece esses principais fatores que são importantes para o estabelecimento da comunidade, quando a gente pega uma determinada porção dessa comunidade, a gente vai fazer diversos estudos de metagenômica, por exemplo, para observar quem são esses micro-organismos que estão ali presentes. Então, neste caso aqui, nós observamos que a gente tem duas espécies, né, representadas aqui por flores diferentes. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, quando a gente tem um determinado hábitat, que a gente está estudando esse hábitat, a gente recebe essa base de dados, é determinar a riqueza e a abundância. Riqueza, então, é um índice que a gente utiliza, que representa o número de espécies naquela comunidade. Então, como a gente tem duas flores diferentes aqui, representando cada uma delas uma espécie diferente, nós temos uma riqueza de 2. A abundância, ela pode se referir à abundância de cada uma dessas espécies ou das duas espécies em conjunto. Então, por isso que eu coloquei aqui que a abundância total, ela é uma representação do total de indivíduos representantes dessas duas espécies nesse hábitat. Então, neste caso aqui foi de 16. Uma forma da gente avaliar e comparar os dados é observar, então, a abundância relativa, a abundância
de cada uma dessas espécies. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, né, a espécie 1 aqui embaixo, a espécie 2 aqui primeiro, e aí a gente faz a contagem e a gente vai ter a abundância de cada uma delas. A gente fazer essa comparação com os números absolutos torna muito difícil a comparação dos dados, né, principalmente quando a gente tem dados de metagenômica, que são dados que a gente obtém assim, milhares de diferentes OTUs, né? Então fica difícil de fazer essa comparação. E aí, para a gente facilitar a comparação e determinar a proporção, o quanto que cada uma dessas espécies representa na minha população, a gente sempre retorna os dados de acordo com a proporção relativa. Então, a proporção relativa, a gente pega, né, o valor aqui de 9 e divide por 16. Então, é 9 dividido por 16 vezes 100, né, para a gente ver o total em percentual. Então, a gente observa aqui que nesta população composta de duas espécies, a maior frequência em termos de abundância refere-se à espécie 2, né, e ela contribui com 56% dos indivíduos nessa população. Então, aqui ao lado, eu trouxe uma comparação de duas comunidades, para vocês verem que cada uma dessas fotos representaria uma espécie, e a gente observa que na foto da esquerda, a gente tem diferentes formatos. Então, a gente está vendo vários formatos aqui, o que representa, então, uma elevada riqueza. Ao mesmo tempo, se a gente fizer a contagem específica de cada uma dessas formas, a gente vai ver que a abundância é baixa. Então, a gente fala que a abundância dessa comunidade aqui é baixa a moderada. O contrário ocorre com essa comunidade aqui da direita. A gente vai ver, então, aqui duas formas somente, e a gente vê uma elevada abundância de ambas, né? Então, isso representa uma comunidade com baixa riqueza e com uma abundância elevada. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o trato gastrointestinal, para vocês observarem. A gente tem, desde quando ocorre o nascimento, a gente vai ter, então, vários espaços aqui, né, vários nichos aptos para serem colonizados por micro-organismos, que vão ser adquiridos principalmente por meio da dieta, né, mas também por meio das pessoas que convivem com esse bebê, do ambiente onde ele está inserido. Então, todos esses micro-organismos, eles vão entrar, né, aqui pela boca, e eles vão alcançar todos os nichos do trato gastrointestinal. Como eu falei para vocês antes, nem todos conseguem passar, né, todos conseguem, então, entrar em contato com esses nichos. Aqueles que conseguem passar pelas condições físicas e químicas do estômago vão conseguir atingir o intestino delgado, o intestino grosso. E aí as condições locais de cada nicho, vão determinar quais micro-organismos vão conseguir se estabelecer nesses ambientes. Então, observem que aqui neste gráfico, foi representado aqui nesse círculo aqui, que a gente dá um nome para esse gráfico de Donut, a gente vai ver, então, aqui a proporção relativa dos filos em cada um desses ambientes. Observem que na camada da cavidade oral, a gente vai ter uma diversidade grande. Depois, quando a gente observa no intestino delgado, essa diversidade também é grande, tá? Mas a gente vê a prevalência de poucos gêneros. Então, aqui é uma representação dos gêneros que são mais frequentemente encontrados. No intestino grosso também a gente vê, né, muitos desses micro-organismos que são encontrados numa elevada abundância, são principalmente esses três. E quando a gente observa o estômago, a comunidade é completamente diferente. Principalmente, né, não principalmente, mas exclusivamente por causa do pH, tá, do estômago. Então, a gente considera que o nicho mais restrito do trato gastrointestinal é o estômago. E aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês verem que nas plantas a gente também encontra uma comunidade microbiana que é super importante para a planta. E essa comunidade microbiana, ela vai seguir os mesmos princípios da dispersão de micro-organismos que eu expliquei previamente. Então, esses micro-organismos que estão presentes no solo, por exemplo, que estão presentes como parte
da microbiota de outras espécies de plantas, ou de plantas, né, pertencentes até mesmo à mesma espécie que estão próximas aqui, são então os fornecedores de propágulos que vão então favorecer, né, proporcionar a colonização microbiana dessas plantas que estão lá no início do seu processo de desenvolvimento. Então a gente observa que ocorre um processo de dispersão horizontal para que ocorra o estabelecimento dessa comunidade. Então aqui eu trouxe dois locais, né? Então a gente pode falar aqui que são dois locais físicos, distantes aqui entre si, né, por quilômetros, por exemplo. E aí a gente tem a dispersão destes propágulos dentro de cada um desses locais, e nós podemos ter também a dispersão desses propágulos entre os locais, o que vai determinar então o que ocorre a dispersão entre estes locais vai ser então a distância geográfica. Então, para cada espécie, a gente vai ter então diferentes distâncias geográficas que vão o tamanho dessa distância geográfica vai variar entre as diferentes espécies e locais. Então, gente, o que eu quero que vocês sempre levem em consideração é que, independente do estudo que você vá conduzir, você tem que entender qual que é o seu ecossistema, o seu hábitat e o seu nicho. Então, é importante a gente sempre elencar as características físicas e químicas daquele ambiente, e não só elencar, mas a gente sempre faz uma tabela, tá, com esses valores. Então, por exemplo, se você está fazendo um estudo em um ecossistema terrestre, você tem que colocar lá a temperatura daquele ambiente. Se você vai fazer um estudo longitudinal em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, anotem sempre a temperatura em cada um desses ambientes. Então, por isso que é importante você entender qual que é o seu ecossistema, hábitat e nicho, para você ver quais são os fatores físicos e químicos que influenciam. Diante dessa informação, você vai conseguir, então, elencar, listar quais são os fatores que você tem que levar em consideração. É importante também a gente conhecer os tipos de micro-organismos que colonizam, porque os tipos de micro-organismos que colonizam, a gente pode determinar, então, a fonte desses micro-organismos. O modo de colonização, né? Por exemplo, eu posso observar quais são as características metabólicas e fisiológicas desse micro-organismo e os fatores que possivelmente você acredita que influenciam a colonização. E aí esses fatores estão muito associados a esses fatores que eu falei aqui em cima para vocês. Então isso é super importante, porque quando a gente faz um estudo de metagenômica, a gente sempre, um dos objetivos pode ser, por exemplo, determinar quais são os fatores ambientais ou os fatores nutricionais, por exemplo, que influenciam no estabelecimento daquela comunidade. Então, quando a gente entende quais são os possíveis fatores, a gente consegue, então, medir, né, determinar, analisar esses fatores para depois a gente comparar com a base de dados que a gente obtiver, né, da metagenômica. Então, o que eu queria falar para vocês nessa primeira aula é isso. Muito obrigada.